Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Código da Mente Milionária. Já parou para pensar que, talvez, por trás de tudo que a gente conhece sobre os ensinamentos de Jesus, exista algo mais? Tipo, mensagens codificadas, sabe? Verdades que, por algum motivo, foram ignoradas, mal interpretadas, ou, quem sabe, até escondidas de propósito ao longo da história. E a gente não está falando só de segredos sobre fé ou salvação, não. É algo muito maior. É sobre a natureza do universo e a nossa própria natureza. Esses ensinamentos, que aparecem em textos que não entraram na Bíblia, os chamados evangelhos apócrifos, e também tradições místicas, sabe? Eles todos apontam para uma mesma direção, um conhecimento muito mais profundo sobre quem nós somos e qual é a nossa verdadeira conexão com o divino. Tá, legal. Mas aí você pode se perguntar, onde é que estão as provas disso tudo? Pois é, para a gente começar a entender, a primeira coisa é se questionar. Por que será que alguns textos, alguns evangelhos, simplesmente foram deixados de fora da Bíblia oficial? Olha só, lá no comecinho do cristianismo, tinha um monte de textos circulando, e vários deles traziam umas ideias bem, digamos, revolucionárias para a época. Ideias que falavam de autoconhecimento, de encontrar liberdade dentro de si mesmo, sem precisar depender de uma autoridade externa. E claro, com o tempo, alguns grupos que estavam no poder decidiram o que podia entrar e o que tinha que ficar de fora. Um desses movimentos era o gnosticismo. A crença deles era fascinante. Para eles, Jesus não veio só para perdoar pecados. Ele veio para despertar uma faísca divina que, segundo eles, existe dentro de cada pessoa. Agora, imagina só o poder dessa mensagem. Ela basicamente diz que o poder está na mão do indivíduo. E é claro que isso era visto como uma ameaça gigantesca. E tem uma citação do Evangelho de Tomé, que é um desses textos que ficou de fora, que resume isso perfeitamente. O foco não é algo que vem de fora para te salvar. É sobre o poder imenso e até o perigo que existe no nosso potencial interior. A chave, segundo eles, é manifestar, é trazer para fora o que a gente já tem aqui dentro. E o mais interessante é que essa ideia toda não surgiu do nada, sabe? Não foi uma invenção ali do momento. Vamos dar uma olhada em como isso se conecta com outras tradições de sabedoria muito antigas. Pensa bem, Jesus não estava numa bolha. A mensagem dele tem raízes muito, muito profundas. Por exemplo, os essênios, um pessoal bem místico daquela época que já falava sobre buscar a luz interior. Ou então o ermitismo do Egito, com aquela famosa ideia de que o que está dentro é como o que está fora. E se a gente for para o Oriente, o budismo já falava há muito tempo sobre superar o ego. Tá vendo? São várias fontes diferentes apontando para a mesma direção. A jornada é para dentro. Então, como é que essa mensagem era passada adiante? Muitas vezes era através de parábolas. Pensa nelas como uma espécie de código. Elas tinham uma camada superficial, uma historinha que todo mundo entendia, mas por baixo tinha um significado muito mais profundo, só para quem estava realmente pronto para ouvir. A parábola do semeador é o exemplo clássico disso. Na superfície parece uma história sobre fé, certo? Mas na interpretação esotérica, a coisa muda de figura. É sobre a nossa consciência. As sementes são conhecimento divino. E o solo somos nós, a nossa mente. Se a nossa mente não está preparada, o conhecimento simplesmente não consegue criar raízes. E essa é outra daquelas frases que são o verdadeiro código. Quando se fala em perder a vida, não é sobre morrer de verdade, claro. A chave aqui é perder a vida do ego. Sabe, aquela identidade que a gente constrói baseada em rótulos e posses? A ideia é abrir mão disso para encontrar o nosso verdadeiro eu, a consciência que mora em cada um de nós. Olha, se toda essa exploração para esse conhecimento mais profundo está fazendo sentido, está despertando alguma curiosidade, aproveita agora e dá uma paradinha rápida. Se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Esse apoio é super importante para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agora, vamos para a grande revelação. Vamos em frente, porque o que vem agora é talvez a parte mais impactante de todas. Uma ideia que vira de cabeça para baixo o conceito de reino de Deus. Existe uma afirmação específica que, quando a gente entende o que ela realmente quer dizer nesse contexto mais profundo, simplesmente muda o jogo. Ela foi distorcida por séculos, mas contém a chave para todo o ensinamento oculto. Quando Jesus diz "eu e o Pai somos um", a interpretação esotérica não é sobre se colocar como um Deus separado. É a declaração de que a centelha divina, a fonte de tudo, também existe dentro de cada ser humano. É uma afirmação sobre a nossa própria natureza. E é aí que está a grande virada de chave. A divindade não é algo lá longe, separado da gente. É uma força, uma realidade que reside bem aqui, dentro de nós.
Isso transfere a fonte da conexão divina de uma autoridade externa para a nossa realidade interior. E essa citação reforça tudo. O reino não é um lugar para onde se vai depois da morte. É um estado de consciência, acessível aqui e agora. E dá para entender por que esses ensinamentos eram tão perigosos, né? Se o divino está dentro de cada um, a necessidade de intermediários simplesmente desaparece. Certo. Então o que a gente faz com tudo isso? A mensagem final é sobre despertar. É entender que a verdadeira liberdade não vem de seguir dogmas, mas de uma transformação que acontece por dentro. A própria história central do cristianismo pode ser vista como um mapa simbólico para esse processo. A crucificação, pensa nela como um símbolo da morte do nosso ego, do desapego. E a ressurreição simboliza o renascimento para a nossa verdadeira natureza, a consciência unificada com o divino. É um processo que cada pessoa pode vivenciar. E é exatamente por isso que essa mensagem foi suprimida. Uma pessoa que compreende sua natureza divina interna não pode ser facilmente controlada. O convite não é para seguir cegamente, mas para embarcar em uma jornada de autodescoberta. E essa frase final, nossa, ela é puro empoderamento. Jesus não estava se mostrando como uma exceção inalcançável. Ele estava se mostrando como um exemplo do que a humanidade é capaz de fazer quando despertamos nossa verdadeira natureza e nos conectamos com o poder que reside dentro de nós. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Se a chave para o reino, para a divindade, está mesmo dentro de cada um de nós, qual é o próximo passo? Porque o conhecimento é só o começo, não é o fim da linha. A verdadeira jornada é a transformação que vem de olhar para dentro. Se você curtiu essa viagem e quer continuar explorando conhecimentos que expandem a consciência, fica aqui o convite para se inscrever no canal O Código da Mente Milionária. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada de descoberta.